Vamos dar início a mais uma aula, hoje falando sobre mudança de base. Na aula anterior, estivemos ministrando o conteúdo e hoje vamos dar continuidade resolvendo algumas questões a respeito de mudança de base. Na primeira questão, nós temos aqui dado essa base F e queremos saber como é que seria a matriz de mudança de base de E para F, baseado nos dados a seguir. No caso, na base F, nós temos o vetor F1, dado por menos 3E1, mais 3, mais E2, mais E3. O F2, dado por E1, menos 2E2, mais E3. E o F3, dado por E1, mais 2E2. Neste caso, para que venhamos a encontrar qual seja essa matriz de mudança de base, nós vamos reescrever os vetores F1, F2 e F3 como segue. Ou seja, o F1 seria dado por quem? Menos 3, 1 e 1. Ou seja, a gente vai olhar quem são os coeficientes que estão multiplicando os vetores E1, E2 e E3 em todos os vetores F. E aí eu encontro os vetores aqui determinados, como segue na questão. Tá, ok? O F1 seria dado por menos 3, 1, 1. O F2 seria dado por 1, menos 2, 1. E o F3 seria dado por 1, 2, 0. Na hora de escrever a nossa matriz de mudança de base, os elementos que formam o vetor F1, que é dado por menos 3, 1, 1, vão representar a primeira coluna. Já 1, menos 2, 1 representa a segunda coluna e 1, 2, 0 representa a terceira, como a gente pode observar agora. Bom, vamos para a letra B, bem parecida com a letra A, também ele quer essa matriz da mudança de base. Nós vamos reescrever os vetores F1, F2 e F3 que estão na base F, como segue. Neste caso, o meu vetor F1 seria dado por 1, 0, menos 1. O vetor F2 seria dado por 3, 0, 0. E o vetor F3 seria dado por 4, menos 3, 0. Lembre-se que quando não aparecer um dos vetores, você completa com 0. Neste caso, a minha primeira coluna seria representada por 1, 0, menos 1. A segunda coluna por 3, 0, 0. E a terceira coluna por 4, menos 3, 0. E aqui vamos ter muito cuidado. Aqui eu estou procurando a mudança de base E para a base F. Se eu quisesse da base F para a base E, aí eu teria que fazer um outro procedimento, a qual a gente vai ver nas questões que se seguem. Então, neste caso, a minha matriz de mudança de base E para a base F é dada como segue por 1, 3, 4, 0, 0, menos 3, menos 1, 0, 0. Lembrando, o vetor representado por F1, que é dado por 1, 0, menos 1, representa a primeira coluna, 3, 0, 0 representa a segunda coluna, e o F3, que é dado por 4, menos 3, 0, representa a terceira coluna. Vamos para a segunda questão. Sendo o vetor V dado por menos 4F1 mais F2 menos F3, achar V em função de E1, E2 e E3 nos casos que foram dados acima. Bom, vejamos. Com base na letra A, nós tínhamos encontrado que a matriz de mudança de base E para a base F era dado por a matriz aqui que está em destaque. Então, eu quero a minha matriz E, eu vou só colocar aqui rapidinho. Eu quero meus elementos de V em função de E1, E2 e E3, no caso representando na base E, em função da base F. Neste caso, olhando para essa representação, o que é que nós podemos observar? Que se eu quero o x1, ele vai ser dado pelo produto de menos 3, 1, 1, por menos 4, 1, menos 1, ok? O x2 vai ser dado pelo produto da segunda linha pela coluna, e o x3 vai ser dado pelo produto
da terceira linha pela primeira coluna. Ou seja, se eu multiplicar aqui menos 3, 1, 1, respectivamente por menos 4, 1, menos 1, você tem o quê? Menos 3 vezes menos 4 dá 12. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos 1, menos 1, cuja soma é igual a 12. Da mesma forma eu faço com o x2. Se eu quero o x2, eu vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Vou determinar um valor igual a menos 8. Se eu multiplicar, se eu quero o x3, eu vou multiplicar a terceira linha pela primeira coluna. E eu vou encontrar menos 3. Portanto, escrever V na base E é escrever esse vetor como sendo 12 menos 8 menos 3. E observe que eu fiz questão de colocar aqui o destaque que ele está na base E. Vamos à letra B. Da mesma maneira, o que vai acontecer aqui é que a minha matriz de mudança de base deixa de ser o que estava antes e passa a ser essa matriz agora em destaque. Neste caso, o procedimento é o mesmo, e aí você vai encontrar os valores de x1 igual a menos 5, x2 igual a 3 e o x3 igual a 4. Logo, meu vetor V na base E é dado por menos 5, 3 e 4. Vamos à terceira questão. Nessa questão, sendo E a base E, eu tenho a base F, representado por esses elementos, ok? Ele quer escrever o W em termos de F. Neste caso, eu preciso da matriz de mudança de base, só que neste caso de F para E. Logo, eu preciso da matriz de mudança de base, e essa matriz seria a matriz inversa, a qual possa ser determinado a partir dessa mudança de base. Neste caso, o que é que eu tenho? Que o F1 seria dado por 2, 0, menos 1. Lembrando, você vai olhar aqui para quem os valores que estão multiplicando os vetores E1, E2 e E3. Quando não aparecer um dos vetores, é porque esse valor que está multiplicando, esse coeficiente que está multiplicando, é zero. Portanto, eu vou observar quem são esses coeficientes para F1, para F2 e para F3. E lembre-se, não apareceu um dos vetores, quem está multiplicando esse coeficiente é zero. Portanto, eu tenho aqui esses três vetores na base F, ok? Baseado na questão dada, baseado aqui, ok? E a partir desses dados, eu posso descobrir quem é a minha matriz de mudança de E para F. Um detalhe importante que neste caso eu preciso da matriz inversa, tá ok? Então eu não estou querendo a matriz M, mas eu estou precisando da matriz inversa de M. E aí, neste caso, para que eu possa descobrir essa matriz inversa, vamos lembrar de assuntos que foram vistos lá nos primeiros módulos do curso, a qual eu tenho que, se eu tenho uma matriz e essa matriz admite a inversa, ao tomar a matriz M multiplicado pela sua inversa, eu encontro a matriz identidade. Como segue aqui. Você tem a matriz encontrada a partir dos vetores F1, F2 e F3 na base F. Multiplico pela matriz inversa. Deixa eu só colocar um destaque diferente. E aí a multiplicação de M pela sua inversa, você vai encontrar a matriz identidade. E a partir daqui, ao multiplicar a matriz M pela sua inversa, eu vou encontrar a matriz que se segue. Ou seja, ao multiplicarmos a primeira linha da primeira coluna pela primeira coluna da segunda matriz, nós vamos encontrar o quê? 2 vezes A é 2A, 0 vezes D é 0, 0 vezes G é 0. Portanto, na soma você tem 2A. Pega novamente essa primeira linha e eu vou multiplicar pela segunda coluna da segunda matriz. Vamos colocar uma corzinha aqui diferente. Vou colocar aqui um azul. Ao multiplicar a segunda linha, a primeira linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz, você tem 2 vezes B, 2B, 0 vezes E é 0,
0 vezes H é 0. Portanto, ao somá-los, você vai encontrar 2B. Faça o mesmo procedimento, multiplicando a primeira linha da primeira matriz, multiplicado pela terceira coluna da segunda matriz. 2 vezes C dá 2C, 0 vezes F é 0, 0 vezes I é 0, e somando você encontra 2C. A mesma forma eu vou proceder ao multiplicar a segunda linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. Portanto, ao multiplicar 0 vezes A é 0, 1 vezes D é D, 0 vezes G é 0. Portanto, a soma dá D. O mesmo procedimento eu adoto ao multiplicar a segunda linha da matriz dada pela segunda coluna da matriz inversa. Você vai encontrar E. Multiplica a segunda linha da primeira matriz pela terceira coluna da segunda matriz, você vai encontrar F. O mesmo procedimento, tome a terceira linha da primeira matriz, multiplica pela primeira coluna da segunda matriz, encontra esses resultados posteriores. Lembrando que tudo isso é igual à matriz identidade. Fazendo as igualdades, 2A igual a 1, 2B igual a 0, 2C igual a 0, D igual a 0, E igual a 1, F igual a 0, menos A mais 2D mais 7G igual a 0, menos B mais 2E mais 7H igual a 0, menos C mais 2F mais 7I igual a 1, nós encontramos estes resultados. Portanto, a minha matriz inversa é representada por essa que eu vou agora destacar. Lembrando, você precisa do valor de A, B, C, pega a sequência com que foram colocados os valores, substitui aqui. Lembrando que eu quero a matriz, eu quero os elementos de F com base em E. Como foi dado a matriz em E, W, representado por 1, 1, 1, ao fazermos tal multiplicação, quem seria o Y1? O Y1 seria o produto da primeira linha pela primeira coluna. É 1 meio vezes 1, 0 vezes 1. E aqui observo que não é 9, mas aqui é o 0, tá? Vamos fazer essa pequena correção. E se você vai olhar, o valor de C é 0. Eu coloquei aqui como se fosse 9, né? E aí está errado. Então vamos pegar Y1, seria igual a 1 meio vezes 1, 0 vezes 1, 0 vezes 1. Portanto, o resultado é 1 meio. O Y2 seria 0 vezes 1, mais 1 vezes 1, 0 vezes 1, que é igual a 1. E o último lá, nós vamos observar que o Y3 seria 1 quarto vezes 1 14avos vezes 1, menos 2 sétimos vezes 1 e 1 sétimo vezes 1. Somando, você vai encontrar menos 1 sobre 14. Portanto, W na base F é dado por 1 meio de F1 mais F2 menos 1 sobre 14 avos de F3. Bom, vamos lá para a questão de número 4. Determine A, B e C, sabendo que na base E, o vetor 1, 1, 2 pode ser também representado na base F como sendo 2, 1, 0. E ele observa que a mudança de base de F para E é dado por esse termo. Neste caso, eu tenho o meu vetor na base F, que é dado por 2, 1, 0, multiplicado pela matriz da mudança de base de F para E, vezes 1, 1, 2 na base E. E você vai observar que eu teria o quê? Que 2 seria igual ao produto da primeira linha, 1, menos 1, 0, A, pela primeira coluna. Portanto, nós teríamos aqui menos 1 vezes 1, 0 vezes 1, A vezes 2, o que me daria 2 igual a menos 1 mais 2A, cujo resultado a gente encontra 3 meio. O mesmo procedimento eu faço com as outras linhas, com os outros elementos, e eu descubro o valor de B e C. E na última questão, na quinta e última questão, ele pede para escrever a matriz de mudança de base de E para a base F e exprima o vetor U, que é dado na base F, em função da base E. Ora, mas aqui ele me dá quem seja o F1, o F2
e o F3, em função da base E. Portanto, a partir desses elementos, eu posso construir a minha matriz da mudança de base, onde o vetor F1 vira a primeira coluna, o F2 vira a segunda coluna e o F3 vira a terceira coluna, como está aqui representado. A partir daqui, eu sei que os elementos da base E, eles podem ser determinados como produto da mudança de base, dessa matriz da mudança de base, vezes o meu vetor U, representado na base F. Portanto, se eu quero um vetor na base E, basta tomar o produto da matriz da mudança de base pelo vetor na base F. Portanto, ao fazer aqui a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna, eu encontro x1. Ao multiplicar a segunda linha pela primeira coluna, eu encontro o x2. Para determinar o x3, eu vou multiplicar a terceira linha pela primeira coluna. E os resultados eu encontro como segue. E você vai observar que o vetor U na base E seria representado por 10 é 1, menos 12 é 2, menos 3 é 3. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Eu espero que tenha gostado. E se tiver dúvida, entre em contato conosco.